Como pode se lidar com a atividade demoníaca? Me fazem essa pergunta quase que diariamente. Me parece, Martin, que este problema está aumentando. Bem, tendo vindo de um histórico ocultista, Martin, eu já tive experiências pessoais com manifestações demoníacas. Eu mesmo já estive envolvido com isso. Eu já participei de sessões espíritas, como eu já disse outras vezes. Eu já fui sufocado por demônios. Eu já tive encontros bastante pessoais com o mundo demoníaco. E a libertação que me foi concedida não veio por meio de exorcismo, ainda que por algum tempo pareceu ser isto, porque enquanto eu ainda não conhecia a verdade bíblica, eu abri as portas da minha casa para que padres viessem praticar o exorcismo. E o exorcismo deles era bastante dramático. E enquanto o padre estava lá praticando o exorcismo, ele era aparentemente atacado pelos demônios. Ele era arremessado para o outro lado da sala. E finalmente, após o exorcismo ter sido concluído e o padre ter saído, não havia mais atividades demoníacas na minha casa. Naturalmente, eu atribuía isso ao exorcismo, a este ritual. O ritual do exorcismo consiste em fazer água benta com sal e uma cruz em meio ao sal. Ele então distribuía essa água dentro da casa, aspergindo ela nas coisas, enquanto ele rezava uma missa dentro da casa. Foi uma experiência muito interessante porque aqueles que já ouviram meu testemunho sabem que os animais vinham correndo. Era de fato uma experiência muito, muito estranha. Mas quando descobri a verdade e passei a me apegar a ela, toda aquela manifestação demoníaca voltou como vingança. Sendo assim, será que aquele exorcismo é realmente eficaz? Não. Claro que não. Não mesmo. Tudo aquilo não passava de enganação. O diabo, na verdade, fingia ter sido derrotado, para que assim eu ficasse preso a uma mentira maior ainda. Sim. Veja, antes eu era um ateu, e depois havia ido para uma religião totalmente contrária às Escrituras. Então, eu aprendi uma lição muito valiosa. O que, na verdade, deu fim às manifestações demoníacas foi a oração. A oração acabou com aquelas manifestações, que não significa que os assédios acabaram. Essa é uma coisa importante. Por favor, fale um pouco mais disso. Muito bem, vamos falar mais sobre isso. A noção de hoje é que você chama um exorcista, ou um padre, ou um pastor, e ele dá ordem que os demônios deixem o local. Agora, quando você lê a Bíblia, você vê que havia outros também que comandavam os demônios a ir embora. E os demônios responderam a ele: a Jesus eu conheço. Mas quem que é você? Paulo, eu também conheço. Mas quem é você? E os homens eram espancados. Portanto, a palavra mágica não é uma porção mágica. Há um monte de gente por aí ordenando a expulsão de demônios em nome de Jesus Cristo. É como uma religião do empoderamento, pois o poder, neste caso, está em você. Mas o poder nunca está em você. O único capaz de confrontar o demônio é o próprio Jesus Cristo. E eles não vão embora a não ser por jejum e oração. Ou seja, em relação ao jejuar, quer dizer então que eu paro de comer por uma semana e os demônios vão gritar e sair correndo? Não. Devemos considerar o que está escrito em Isaías. Será este o tipo de jejum que eu quero? Que aflijas a tua alma por 1, 2 ou 3 dias? Não. Trata-se de harmonizar a sua vida com Cristo e orar a Ele. Então, ore
e traga sua vida em harmonia com Cristo. Isto sim é eficaz contra as ações demoníacas. Então, quando as pessoas me perguntam como lidar com manifestações demoníacas, eu imediatamente pergunto se a vida delas está em ordem. Aham. Existe alguma influência que você está deixando entrar na sua vida, como por exemplo a mídia, que pode estar abrindo essa porta? Aonde está a brecha? Você está obedecendo a tudo que Deus pede? Você pode estar pedindo a Deus para te ajudar com isso ou aquilo, mas Ele já te disse quais são os requerimentos dele. O Espírito Santo é dado àqueles que Obedecer. o obedecem. Isso é muito claro na Bíblia. Obediência meticulosa aos critérios de Cristo. Este é um componente absolutamente fundamental. Da mesma maneira, eu não posso orar pela cura de alguém Aham. se essa pessoa se recusa a aderir aos princípios da saúde. Exato. Se ela se recusa a parar de fumar, beber, insiste em colocar coisas danosas em seu corpo, então toda a oração do mundo não vai ajudar. Exatamente. E acontece o mesmo com manifestações demoníacas. Coloque a sua vida em ordem. Pergunte-se: o que está sendo obstáculo em minha vida? E conserte isso. E ore. E orar como? Pedindo a Deus para realizar aquilo que você não é capaz de realizar por si mesmo. Exatamente. Amém. E, finalmente, tenha fé. Uma vez que você se ajoelhou e fez esta oração, então você deve apropriar-se disso. Você deve aceitar pela fé que aquela oração foi respondida. Vou te dar um exemplo. Martinho Lutero. Martinho Lutero era atormentado pelo demônio enquanto ele traduzia a Bíblia. Em uma ocasião, ele ficou tão nervoso que jogou seu pote de tinta no demônio, mas é claro que ele errou, pois não enxergava. Foi uma atitude fútil. Bem, ele era tão assediado que ele mal podia trabalhar. Sim. De tão As assediado. pessoas podem se identificar com isso, porque essa perturbação pode E continuar. pode ser bastante severa. Mas então, de repente, ele percebeu que ele continuava vivo. Ou seja, ele percebeu que aquele demônio que queria ele morto não era capaz de matá-lo. Sendo assim, o que impedia aquele demônio de matá-lo? Jesus. Jesus o impedia de Aham. fazer isso. Então, ele chegou à conclusão que o diabo estava fazendo um monte de barulho. Aham. Ele então disse: demônio, seu objetivo é me matar, mas Jesus não vai deixar. Sendo assim, eu não permitirei mais que este assédio me afete. É mesmo. Você pode fazer o que quiser, a bagunça que quiser, seja lá o que Deus permitir que você fizer, eu aceitarei. Mas quanto a mim, eu estou cansado e agora vou dormir. E então, finalmente, ele teve uma ótima noite de sono. Muitas pessoas hoje são assediadas por demônios. Então, siga este procedimento. Ponha sua vida em ordem. E ore a Deus dizendo: eu não pertenço a esta entidade. Eu pertenço a ti, meu Senhor. Me compraste com teu sangue. Por favor, Senhor, ordene a esse demônio que vá embora e me deixe em paz. É. E então agradeça ao Senhor pelas suas bênçãos e aceite pela fé que a sua oração foi ouvida. Diga a si mesmo: o meu Deus não é surdo. Seus ouvidos não são moucos, para que ele não possa me ouvir. O meu Deus não me ignora. Ele não é surdo, ele me ouve. Assim eu aceito agora que a minha oração foi ouvida. E ainda que um prato saia voando contra a Exato. parede, que assim seja. Exato. Aliás, foi exatamente isso o que aconteceu comigo. Um monte de pratos voavam pelo meio da sala, espatifando-os na parede. Mas então, de repente, havia total silêncio. A mesma coisa já aconteceu com Roger Monroe, como nós já mencionamos. Eu recomendo a todo mundo a adquirir o livro Enfeitiçado pelas Trevas.
Leia, porque ele teve uma situação muito parecida com a sua, e ele eventualmente passou a lidar com isso através da oração. Sabe, tem um trecho do Espírito de Profecia que diz: nunca haverá um tempo em que a sombra infernal de Satanás não escurecerá o seu caminho. Ele não vai te deixar em paz. Ele irá assediá-lo. Ele fará a tua vida tão difícil quanto ele puder. E você poderá fazer a pergunta: por que eu, Senhor? Mas esta é a pergunta errada. Por que não? Afinal, por que Jesus teve que passar por isso, seus discípulos passar por isso, e todos os outros, e justo você, ser poupado de todo o assédio? Mas Deus prometeu que você não será tentado além daquilo que pode suportar. É aí que entra a fé pura e simples. Portanto, para se livrar das manifestações demoníacas, faça o que é certo, deixe nas mãos de Deus, ore a Ele para que Ele resolva e, pela fé, aceite que Ele ouviu e continue com a sua vida. Aí sim o diabo fugirá de você. Amém.